Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Amados e amadas de Deus, 3 elementos são fundamentais neste Evangelho. Primeiro, o mistério da concepção de Jesus. O Evangelho diz que Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Maria não fica grávida por ação de nenhum homem. Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo. Ela estava prometida em casamento a José. Amados e amadas de Deus, o mistério de Jesus. Qual é a origem de Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus que entra na nossa história, mas não entra por meio de nenhum homem. Entra pela ação do Espírito. Isto quer dizer, não é o ser humano que se dá a si mesmo a salvação. Não, é Deus que nos dá o Salvador. É o céu que nos dá a salvação. Jesus é gerado por obra do Espírito Santo. Maria fica grávida por obra do Espírito. E qual é a atitude de José? O Evangelho diz que José era justo. Seu marido era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Amados e amadas de Deus, José é o homem que concilia justiça e amor. Quer fazer o que a lei manda, mas quer fazer como em segredo. Não quer expor Maria, quer abandonar Maria em segredo. Porque José é o homem que quer cumprir a lei, mas José é o homem que ama. E diz o texto do Evangelho, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria, tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Amados e amadas de Deus, é preciso que o céu entre em ação. E o céu entra em ação, Deus entra em ação, dizendo para José aquilo que está acontecendo em Maria. Aquilo que está acontecendo em Maria é tão grande que é preciso que o céu entre em ação. E o céu entra em ação através do sonho. O anjo do Senhor revela a José aquilo que está acontecendo com Maria. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria, tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Amados e amadas de Deus, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus que está sendo concebido no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. O anjo convida
exorta José a vencer o medo. Não tenhas medo de receber Maria, tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Vencer o medo. José deve vencer o medo, José deve acolher o projeto de Deus. Acolher, ser o pai do Filho de Deus. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Amados e amadas de Deus, José deve dar um nome ao menino. José deve dar o nome do menino. O menino deve se chamar Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. O Evangelho mostra que tudo isso aconteceu para que se cumprir a profecia aqui do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Amados e amadas de Deus, Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus está conosco, Deus habita conosco. Através dessa criança, através de Jesus, Deus está no meio do seu povo, Deus é uma presença no meio do seu povo, Deus está Ele mesmo presente no meio do seu povo. O nome do menino será Emanuel, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se conclui dizendo qual foi a atitude de José. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Quer dizer, José acolhe o projeto de Deus. José é o homem que acolhe o projeto de Deus. José é o homem que também coloca a sua liberdade à disposição de Deus. Renuncia ao seu projeto de vida. Renuncia todo um projeto de vida que José devia ter construído com Maria. José renuncia, acolhe o projeto de Deus. Maria será a mãe do Filho de Deus. José é aquele que deve assumir a sua paternidade. Que o encontro com essa palavra de Deus, nesse tempo de preparação para o Natal do Senhor, nesse tempo forte do Advento, nos ajude também. Nos ajude a irmos assumindo na nossa vida o projeto de Deus. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a nos encontrarmos com essa figura bonita de São José. José é o homem justo, é o homem que concilia misericórdia e amor. José é o homem que tem um coração grande. E José, com o seu coração grande, ele renuncia ao seu projeto e acolhe o projeto de Deus. Que São José nos ajude a sermos homens e mulheres que buscam a cada momento da nossa vida acolher o projeto de Deus. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.